agora, irmãos, agora vamos tratar sobre, a partir agora, de Êxodo. A gente vai terminar o Pentateuco ainda hoje, porque Gênesis realmente, por ser a introdução, né, o livro principal ali do Pentateuco, ele carrega mais carga teológica, né? Aí tem que explicar melhor. Mas vamos lá, Êxodo. O que significa o nome Êxodo? Êxodo literalmente significa saída, né? Duas palavras gregas, ex, rodós. Ex, né, significa fora, e rodós, caminho, tá? Então, literalmente é saída, partida. O nome de Êxodo em hebraico, eu não coloquei, né? Em hebraico, não coloquei, esqueci. O nome de Êxodo em hebraico é Shemot, que significa os nomes, né? Literalmente por causa do primeiro capítulo, né? Do primeiro versículo. Esses são os nomes dos filhos de Israel, tal, que estavam no Egito. É uma conexão com o Gênesis 46:8, que fala a mesma coisa. Gênesis 46:8 é quase uma repetição de Gênesis 46:8. Estes são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. Então, o que quer dizer isso? Aponta uma sequência. Êxodo é a continuação da saga da nação hebraica, né, que começou lá em Gênesis, né? Então a Septuaginta traduziu como saída, do grego, né? Também se encaixa com o cerne do livro, a saída, porque eles saíram de onde? De onde Gênesis terminou. Onde estava a descendência ali de Israel? No Egito, né? Então é a continuação de Gênesis. Êxodo é o livro de libertação e estabelecimento. O que aconteceu? O povo hebreu ficou no Egito por muitos anos. Eles se multiplicaram, né? E 430 anos depois contavam com 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Estava aí em torno de mais ou menos 3 milhões de pessoas. O faraó que estava no poder, ele achou o povo uma ameaça e aí escravizou o povo hebreu. E o que aconteceu? Infanticídio. O faraó mata todo bebê, né, que nasceu, o macho, né, que nasceu, ele matou todos. Isso faz uma conexão com Cristo, né, quando Herodes mata os bebês, né, por causa... Enfim, nós vamos ver isso depois. Nessa época, quem dominava o mundo era o Egito. Era a maior potência do mundo, o Egito. Mas aí que eu pergunto para os irmãos, não foi Deus que fez com que o povo hebreu fosse para o Egito? Indo para o Egito ainda não foi para preservar as sementes? Não estava na obediência a Deus? Por que Deus permitiu que eles fossem escravizados? Muitos aí, 430 anos, né? Muitos aí nem viram a liberdade, nasceram escravos, morreram escravos. A resposta está em Ezequiel 20. Olha Ezequiel 20, versículo 8. Vou dar uma olhada aqui que é melhor. Mas eles se rebelaram contra mim, o povo hebreu, e não quiseram ouvir-me. Não se desfizeram das imagens repugnantes em que haviam posto os seus olhos, nem abandonaram os ídolos do Egito. Olha que interessante. O que está explicando aqui? Que o povo de Israel, quando foi mandado para o Egito pela providência divina. Mas primeiro, não era para eles permanecerem no Egito, eles tinham uma terra. Quando a situação melhorasse, era para eles voltarem. E outra coisa, estando lá, eles começaram a se contaminar com os deuses do Egito. Nós sabemos aí que o Egito tem vários tipos de deuses, né? Milhares aí de deuses, cada um para alguma coisa. Deus do sol, Deus disso, Deus da morte. Sendo que o povo, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó foi chamado para ser adorado como o único Deus. Então, paralelamente a isso acontecendo, a essa escravidão dos hebreus, nós vemos o que? A história de Moisés, né? A providência no nascimento de Moisés. Ele
sendo colocado às margens do Nilo, né? Deus preserva ele, por isso o nome dele é tirado das águas, né? Moshe. A filha de Faraó encontra com ele, ele é criado como egípcio na casa de Faraó, mas depois ele cresce, ele foge do Egito, né? Acontece várias coisas, e 40 anos depois ele volta com a ordem de Deus para quê? Libertar o povo, e Deus usa também Arão para isso. Então Deus ele se apresenta como Deus da aliança para Moisés. Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Quando Deus se apresenta assim, ele está remetendo à aliança que foi feita, né? Ele remete à aliança, ao berite, né? Moisés aí pergunta o quê? Mas Senhor, se perguntarem o nome de quem me enviou, eu vou falar o quê? Aí, aquela resposta enigmática, né? Em Êxodo 3,14, né? Erie, Axé, Erie, ou seja, eu sou o que sou. E isso, irmãos, é carregado de tanta coisa aqui, que a gente precisava de uma aula inteira para falar só dessa frase aqui. O que acontece? Quando Deus fala eu sou o que sou, é um significado muito mais do que está na tradução. É impossível você captar toda a tradução do hebraico aqui. A tradução é ótima, eu sou o que sou, mas poderia ser eu serei o que serei, poderia ser eu sou o que eu quiser ser, eu sou o que deve... Enfim, são vários tipos de tradução. Por quê? Porque os verbos no hebraico, o verbo ser no hebraico, primeiro que não existe no presente. Por exemplo, se eu falo eu sou professor, eu falo eu professor, eu não falo eu sou, não existe isso no hebraico. Ani moré, eu sou professor. Então, quando você quer falar alguma coisa, no presente você omite. Só que ele fala, e no hebraico não existe passado, presente e futuro conjugado, como o nosso português. É sempre por algumas outras regras gramaticais que a gente entende. Só que nessa frase, é uma frase absoluta de Deus. Ele é a forma como Deus ele se revelou para se relacionar com Israel. Eu sou o que sou, eu serei o que serei, eu sou o que eu quiser ser. Esse eu sou o que sou libertaria o povo da aliança lá do Egito. Por isso que os fariseus se escandalizavam quando Jesus falou o quê? Antes de Abraão, eu sou. Está entendendo? Então eles se escandalizaram, por quê? Eles sabem o que esse nome eu sou representa. Tá? Então com essa frase, Deus se apresenta o seu nome a Moisés, depois ele apresenta o seu nome que nós conhecemos como Yavé, né? E aí entra um joguinho de palavras aqui, no hebraico, porque o que está em preto ali, né, é o verbo existir, né, ser, haver, né? E esse verbo, isso aí é a raiz desse verbo. E esse verbo forma a base do tetragrama, como nós conhecemos o nome de Deus. Tetragrama é esse aqui. Tetra porque são 4 letras, da direita para a esquerda. Yud, Re, Vav, Re. Esse é o nome de Deus. Na época do hebraico não existia as vogais sendo escritas. Você só falava, não se escrevia vogais. As vogais do hebraico foram inventadas 7, 8, 9, 10 séculos depois de Cristo, pelos maçoretas. E como eles tinham muito respeito pelo nome de Deus, desde a época ali intertestamental, eles já não falavam mais o nome de Deus. Apesar que o nome de Deus, né, que a gente chama de Jeová, Javé, Jeová, Yavé, Yahu, são tantas formas de se falar, porque a gente perdeu a pronúncia do nome de Deus. Porque tanto tempo sem se falar que eles omitiram o nome de Deus. Tanto é que quando eles foram colocar as vogais do nome de Deus, eles pegaram as vogais de Adonai e colocaram no tetragrama, que aí ficou o que nós conhecemos como Jeová. Tá bom? E a tradução latina e portuguesa transformou o I com J e ficou Jeová. Entenderam? Uma aulinha rapidinha de hebraico bíblico para vocês. Então, mais ou menos para a gente saber como o tetragrama se transformou, que está escrito na Bíblia de Jeová, Yavé. Geralmente na tradução bíblica, algumas traduções não falam nem
Yahvé, Senhor, em versalete, né? Aquela letra maiúscula, Senhor em letra maiúscula, toda em caixa alta, é o nome de Deus, tá bom? Então esse nome de Deus tem essa carga do ser eterno de Deus, da soberania de Deus. Então Moisés ele volta para o Egito para libertar o povo. Aí nós sabemos 10 pragas, cada praga está destruindo um deus do Egito que era adorado. Só que uma área permaneceu livre das pragas. Qual área? A área de Gósen, onde os israelitas tinham as suas casas. Então, o que acontece na 10ª praga? A morte do primogênito. É instituído a Páscoa. Deus manda o povo preparar um cordeiro, sem mancha e defeito, e eles sacrificariam esse cordeiro com ervas amargas, e comeriam esse cordeiro com ervas amargas. Eles pegariam o sangue desse cordeiro e passariam nos umbrais da porta. Para quê? Quando o anjo do Senhor passasse, né, ele mataria os primogênitos que não estivessem com o sangue na porta. Com certeza, todo mundo sabe a associação que isso tem com Cristo, né? Paulo fala bem claramente, Cristo, a nossa Páscoa, né? Páscoa, Pessa, significa literalmente passar por cima. É o anjo da morte passando por cima, o anjo do Senhor passando por cima, para não matar o primogênito, tá bom? Então, em Êxodo nós vemos a Páscoa sendo instituída e a saída do Egito para o deserto. Então Faraó ali, após a morte dos primogênitos, ele liberta o povo. Saíram com ouro, riquezas, adornos. Nessa época, né, para você que se sente velho, Moisés tinha 80 anos e Arão 83, tá? Só para gente que, nossa, estou velho demais, né? Moisés tinha 80 e Arão 83. Só que aí Faraó se arrepende, né, de ter libertado o povo, ele vai com o seu exército e encurrala Israel em frente ao mar. O que acontece? Deus abre o mar, Israel passa, o mar se fecha e mata o exército de Faraó. E dali Israel está em rumo à terra prometida. Esse é o êxodo. O que acontece, irmãos? A rota mais próxima para Canaã, do Egito para Canaã, é uma reta, né? De Gósen, né, até Canaã, 240 quilômetros, pertinho. Só que essa é a rota mais curta, seguindo a costa do mar Mediterrâneo. Seguindo a costa do mar Mediterrâneo não tem problema, vai chegar rápido, né? Levaria o quê? Menos de um mês? 3 milhões de pessoas? Menos de um mês chegaria. Mas por que eles foram para a rota mais longa? Né? Êxodo 13, 17. Às vezes a gente pensa, né? Não, porque eles foram para a rota mais longa, porque desobedeceram a Deus, senão eles teriam chegado rápido. Mas não, Êxodo 13, 17 fala o quê? E aconteceu o quê? Quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Foi Deus que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e volte ao Egito. Então essa é a rota dos filisteus, né? Famosa Filístia, né? Filistina, e Deus fala, não, vocês vão por baixo. Então, até aqui eles estão na vontade de Deus. Então é o povo da aliança, após 4 gerações de Abraão, aproximadamente 2 a 3 milhões de pessoas, a gente não sabe, mas é muita gente, está extremamente necessitada de identidade nacional. Eles não têm, eles saíram do Egito agora. A mente deles é uma mente de escravos. E eles não têm identidade nacional, religiosa, nem social. E o que precisa ser feito? Deus precisa tomar alguma providência. Então Deus ele leva o povo por outra rota. Para quê? Porque Deus tem alguns planos com o povo. Então, em 3 meses eles percorrem toda a extensão ali do Mar Vermelho até chegar no Monte Sinai ou Monte Horebe, tá? Monte Sinai e Monte Horebe é a mesma coisa, é o mesmo monte. Então eles acampam ali, e ali, irmãos, Deus estabelece algumas coisas com ele. Deus estabelece a divisão das tribos, a genealogia daquelas tribos, né? Agora cresceram, se multiplicaram, agora o povo vai ser dividido em tribos para mais fácil a organização. A lei é estabelecida, porque primeiro eles precisam de organização, agora eles precisam de uma lei moral,
Na verdade, quando a gente chama de Torá, é mais... Lei também lei é uma boa tradução, mas também ordenanças, tem outra palavra que eu esqueci, que também é muito boa, né? E o tabernáculo, porque também a parte religiosa ali do encontro com Deus, com o povo. Então Deus estabelece essa organização ali no Monte Sinai. E ali é estabelecido a aliança com Deus. Essa aliança com Deus, através dos mandamentos, os 10 mandamentos é o resumo de todos os 613, tá? É tipo um resumo de tudo aquilo que Deus vai falar com o povo para a proteção do povo. É a aliança mosaica. A aliança mosaica, sim, ela não é incondicional. A aliança mosaica é condicional. Por isso que fala: se vocês agirem bem, vocês vão ser abençoados. Se vocês agirem mal, vai vir maldição. Então é uma aliança condicional entre o povo, né, entre Deus e o povo. Tá bom? Então eles acampam no Sinai e Deus faz essa aliança. Essa aliança é exclusiva para o povo de Israel. É um marcador de identidade, né? Como diz N.T. Wright, ele fala que é um marcador de identidade para Israel. Com isso, você sabe que é do povo de Israel. Essa é uma aliança condicional. E o pacto desta aliança era a lei. Lembra que tinha sempre o sinal, né? Assim como Noé tinha lá o arco, né? O pacto, o sinal da aliança é a Torá, a lei, tá bom? Que foi designada para quê? Para governar cada aspecto da vida do povo. Então esse código de leis que está resumido nos 10 mandamentos é o símbolo dessa aliança, que ressalta a santidade de Deus e mostra como é o relacionamento com Deus e com o próximo. Então, o que nós estamos vendo ali no Sinai? Deus resgatando a identidade do povo hebreu. Ele não só resgatando, mas formando uma identidade do povo escolhido da aliança. Eles ficaram mais de 400 anos no Egito. Eles assimilaram muito da cultura egípcia. Imagina você 400 anos num lugar. Gerações e gerações. Você está totalmente imerso naquela cultura. Então Deus precisava ensinar o povo do zero. Então, por isso que ele fala: sede santos, que eu sou santo. Ou seja, santo significa separado. E ele separa o seu povo, né? Ele mostra o marcador de identidade através da lei. No meio disso tudo, tem um acontecimento marcante. Qual acontecimento? O bezerro de ouro. E esse é um acontecimento importante. Porque Moisés ele vai receber a lei de Deus, ele sobe para o monte, ele vai receber a lei de Deus, e o povo acha que Moisés está demorando. Então, Moisés demora muito. O que o povo faz? Pega seus brincos, seus adereços e faz o bezerro de ouro. O que acontece? Esse bezerro de ouro, por quê? Eles acreditam que esse bezerro de ouro agora, foi esse aqui, esse Deus que nos tirou do Egito. Está vendo como a cultura egípcia está tão assimilada entre eles? Porque eles viam as estátuas, eles viam modelos feitos por mãos humanas sendo deuses. E eles precisavam, alguém nos resgatou do Egito, alguém abriu o mar vermelho, né? Moisés está demorando, então vamos criar esse Deus. E eles criaram conforme a imagem deles, o bezerro de ouro, né? Então o objeto no lugar de Deus. Todo mundo participou, todas as tribos, menos uma. Quem foi? A tribo de Levi. A tribo de Levi. Por isso que a tribo de Levi vai desempenhar a função do sacerdócio. Antes da tribo de Levi, quem iria desempenhar essa função de sacerdote? Todos os primogênitos de todas as tribos. Todos iriam ser os sacerdotes, os primogênitos. Por causa da Páscoa, né? Da Páscoa do primogênito, por causa da Páscoa ia ser todos os primogênitos. Agora, depois desse acontecimento, só a tribo de Levi vai ser sacerdote. O que Moisés faz? Ele quebra as tábuas da lei ao pé do monte, ao ver aquela cena bizarra, e teve que fazer tudo de novo. Moisés pune os responsáveis e intercede pelo povo. Olha só que interessante, irmãos. Isso é um paralelo do Éden.
Olha o paralelo que o Moisés faz com o Éden, através da sua escrita, né, do seu modelo de escrita, ali da forma que ele escreve. Ele é uma aliança que foi feita no Éden com Adão e Eva. A quebra de aliança gera uma punição e depois gera uma intercessão. O que acontece ali com o bezerro de ouro? Né? Deus está restaurando a aliança ali através das leis, né? E o povo quebra essa aliança com o bezerro de ouro, mas há uma punição do povo que adorou ali aquele bezerro, mas também há o que? A intercessão, agora através de Moisés. É um paralelo. E Deus, e também, assim como Deus ele faz a promessa ali em Gênesis, através da semente da mulher, ele dá a solução para o pecado, ele também apresenta um elemento muito importante agora, que é o que? O tabernáculo. E agora o tabernáculo é estabelecido. Ali vai, tabernáculo, que também é chamado de tenda da congregação ou tenda do concerto, que vai ser um elemento que o povo vai estar de volta à presença de Deus. É interessante, irmãos, que a escravidão do povo hebreu durou 430 anos. Então, quando a gente vê Êxodo, é quase que 430 anos ali, cobrindo 12 capítulos. E do capítulo 19 ao 40, que é apenas um ano, fala do tabernáculo. Sabe o que isso quer dizer? Que o autor está dando muita importância para o tabernáculo, para a casa de Deus, para a tenda da congregação. Se em 490 anos ele cobre 12 capítulos, e mais de 20 capítulos de um acontecimento que durou apenas um ano, é porque esse um ano foi importante para Moisés ali escrever, dar detalhes sobre esse evento, né? É a preocupação central do livro do Êxodo: aliança e tabernáculo. Tá bom? Então vamos ver aqui. Então, quando a gente vê o tabernáculo, ele é composto de duas partes que são subdivididas, né? Então, a primeira parte aqui é o pátio ou átrio, que é a parte de fora. O povo, ele ia até aqui. Ele só ia até ao pátio ou ao átrio. Ele não entrava dentro do tabernáculo, literalmente. Ele só ficava nas portas aqui no pátio. Aqui, ele sacrificava os animais, ele fazia as oferendas, os sacrifícios a Deus, através do altar do holocausto, sendo conduzido por um sacerdote, tá? Isso tudo está apontando para quem, irmãos? Um sacrifício perfeito, né? Superior a Jesus. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, todos os elementos do tabernáculo apontam para Jesus. Aí, após esse sacrifício que eles faziam, né, existem vários sacrifícios, tá? Aí o livro de Levítico fala um pouco mais sobre isso aí. Eles se lavam ali na pia de bronze, e essa pia de bronze também aponta para Jesus. João 15:3 fala: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Particularmente João, ele tenta conectar o tabernáculo, Jesus, com o tabernáculo. Ele vai colocando, enfatizando essas palavras de Jesus em conexão ao tabernáculo. Aí a gente entra dentro da tenda. Dentro da tenda tem dois lugares: o lugar santo, que os sacerdotes entravam, e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos, que apenas os sumos sacerdotes entravam. Só existia um sumo sacerdote, né? Além dele ser da tribo de Levi, ele tinha que vir da descendência de Arão, tá? Aqui, ó, dentro do lugar santo, nós vemos os pães da proposição. Proposição significa presença, tá? Sempre tinha que ter pães ali, 12 pães, 12 para cada semana como oferta. E esse pão também aponta para Jesus. O que Jesus fala? Eu sou o pão da vida. O candelabro ou a menorá também
apontando para Jesus, que diz que ele é a luz do mundo. E o altar do incenso, o último elemento aqui no lugar santo, que era com especiarias que cheiravam bem, né? Como se fosse para chegar às narinas de Deus como um perfume bom, né? É a oração, né? Ali do sacerdote indo ao encontro de Deus. João 17:9, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso foi a oração de Jesus em favor dos seus discípulos. E a Arca da Aliança, que era o elemento, né, mais importante que ficava no Santo dos Santos, que apenas o sumo sacerdote tinha o contato. Essa Arca da Aliança representava a presença de Deus. João 1:1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, o Deus verdadeiro. Então, todo o tabernáculo apontando para a realidade de Cristo, mostrando, né, que é Jesus, né, que é o objetivo de toda a lei, que é o objetivo, né, que é a semente prometida, que é a promessa que vai ser concretizada. Então, o tabernáculo, ele ficava no meio do povo, né, para que todos vissem a marca da presença de Deus no meio deles. Então, o tabernáculo representa literalmente a presença de Deus. Então, se em Gênesis nós vemos o homem perdendo a presença de Deus, o próprio Deus agora coloca a habitação dele no meio do povo. Então, em Gênesis, Deus, ele estava lá e o homem perde a presença de Deus. Agora Deus recoloca novamente através do tabernáculo. Isso é o resgate da comunhão, né, do homem com Deus, através do próprio Deus. É claro, né, que o tabernáculo apontava para algo superior. E é interessante que a disposição dos elementos do tabernáculo forma o quê? Forma uma cruz, né? Eles eram dispostos dessa forma, que apontavam para uma cruz. Então, vamos ver alguns temas importantes em Êxodo. Quais os temas importantes que nós vemos aqui em Êxodo? Primeiro, Deus liberta o seu povo. Então, Êxodo, nós temos um resgate da identidade nacional do povo. E Êxodo também, todo o Êxodo aponta para Jesus. Assim como Deus liberta o povo do Egito, Jesus liberta o povo da escravidão do pecado. Segunda coisa, Deus faz uma aliança com o seu povo. E essa aliança é condicional. Né? O povo, ele tem que cumprir a aliança. Só que nós vemos ao longo da narrativa bíblica que o povo não cumpriu. Israel não cumpre a aliança. Nós também não podemos cumprir. Nós também somos incapazes de honrar a Deus, honrar a aliança com Deus. Só que Jesus fala o quê? Essa é a nova aliança. Jesus está citando Jeremias, que promete uma nova aliança que não vai ser com tábuas de pedra, escrita em tábuas de pedra como Moisés fez, mas escrita nos corações dos homens, para que eles nunca mais se apartem da aliança com Deus. Então Deus, ele promete uma nova aliança com o seu povo. E terceiro, Deus habita com o seu povo através do tabernáculo. Então, Gênesis, o homem perde essa presença de Deus. Em Êxodo, Deus habita por meio do tabernáculo. E Cristo veio e ele habita em nós. Amém? Amém. Alguma dúvida até aqui, irmãos? Ou a gente já pode passar para Levítico? Podemos? Então, Levítico, sem S, tá? Por favor. Levítico sem o S. Se você falava com S, nunca mais fale. Porque o certo é Levítico. Levítico, no hebraico, é Vaikra, ou E chamou. Por quê? Primeiro versículo, Deus está chamando a Moisés. Ele fala, Deus ele fala muito em Levítico. E ele fala diretamente a Moisés e o Arão 38 vezes no livro de Levítico. No grego, a Septuaginta traduziu por Leuitikon, tá?
ou seja, aquilo que diz respeito aos levitas, tá? E algo chegou para a gente como Levítico, tá bom? E é mais ou menos isso, né? Só que não fala tanto de levitas, tá? O livro de Levítico. Literalmente a continuação do Êxodo. No final do Êxodo, nós vemos o tabernáculo sendo construído e Deus ele manifestando a sua presença no tabernáculo. A glória é tanta que Moisés não pode entrar no tabernáculo. Deus está dentro e Moisés e o povo fora do tabernáculo. Por quê? Eles não podem entrar no tabernáculo. Deus construiu o tabernáculo, eles não podem entrar. Por quê? Porque eles não sabem servir a Deus no templo ainda. Eles não sabem servir a Deus no tabernáculo. Deus é santo e para se aproximar de um Deus santo, o povo tem que ser santo. E aí que entra Levítico, para ensinar o povo a se aproximar de Deus, a ser santo. Por isso que ele chamou, vem, agora vem. O Senhor chama Moisés do tabernáculo, lá do tabernáculo Deus está chamando Moisés para dar instruções a Moisés que ele vai dar ao povo. O livro se trata disso, dos mandamentos de Deus, da reconstrução da identidade. Então a mensagem do livro é promover a reverência ao Senhor, da aliança, tanto do povo como completo, quanto do indivíduo em si. E apresenta como se apresentar diante de um Deus santo. Tá bom? Então a presença santa de Deus, ela exige purificação regular. Como? Através do sacrifício e da separação. E o versículo chave de Levítico é esse aqui: eu sou o Senhor que os tirou da terra do Egito para ser o seu Deus, por isso sejam santos, porque eu sou santo. Tá bom? Então Deus ele manda essa separação, né? Isso resume o teor do livro. Deus fala: eu quero que vocês sejam diferentes, separados. Eu quero que todos aqueles povos vizinhos olhem para vocês e vejam que vocês não são iguais a eles. Vocês são um povo diferente. Vocês são um povo separado por mim. E lembra que eles têm um conceito distorcido por causa da escravidão no Egito. Então, os mandamentos, eles vão remodelar esse entendimento da santidade, da moralidade, da religiosidade. Então, é um relacionamento para com Deus, com o próximo e com as outras nações. Tá bom? Então, a intenção de Deus, irmãos, não era só libertar Israel da escravidão. Está liberto, acabou. Mas também o quê? Ser liberto de uma vida dominada pelo pecado. Né? A intenção de Deus não é só nos livrar, né, do inferno. É para mostrar como nós devemos nos portar diante de um mundo que é afastado dele, que é afastado de Deus. Então a gente vê aqui o estabelecimento do sacerdócio, tá? Então, quem eram os sacerdotes? Quem eram os designados para o sacerdócio? Né? E a gente vê aqui, os descendentes de Levi. Então, todos os descendentes de Levi, né? Ou melhor, das 12 tribos, uma tribo, né? No caso 13, né? Que Levi era sacerdote. Uma era Levi, e Levi servia como uma tribo sacerdotal. Dessa tribo sacerdotal eram gerados os levitas, os sacerdotes e o sumo sacerdote. Bom, os levitas eles faziam o trabalho geral do tabernáculo. E nós vemos com o templo também mais tarde. Eles carregavam a arca, eles desarmavam a tenda, eles armavam a tenda. Eles eram responsáveis pelo trabalho geral, conduziam o povo. O sacerdote era ligado ao sacrifício do povo. Eles trabalhavam tanto no átrio como no santo lugar. E o sumo sacerdote, no Santo dos Santos, era responsável por uma vez por ano ir no Santo dos Santos e oferecer o sacrifício a Deus pela comunhão com o povo, né? Por causa dos pecados do povo. Então nós vemos aqui também, eles trabalhando aqui no templo, no tabernáculo, nós vemos os sacrifícios. Então todos os rituais, sacrifícios e ofertas que o povo fazia
né? Está lá descrito em Levítico, né? Oferta de cereais, de agradecimento, sacrifício de um animal inocente. O que acontece? Imagina, a pessoa participava do sacrifício. Aquele animal é como se, imagina você com um animal, com o seu, que era um povo pastoril, e você pegava aquele animal, e aquele animal, ele representava os seus pecados, é como se ele estivesse levando os seus pecados, e ele morria por causa de você. E você via toda a agonia do animal sendo apunhalado, aberto e agonizando, por causa do seu pecado. Entendeu? Então, essa é uma imagem que realmente o povo deveria ver e falar, ó, isso que o pecado gera. Além da separação de Deus, o inocente tem que morrer. E nós vemos o quê? Cristo morrendo pelo pecado de todos nós. Por isso que Hebreus fala que nós não necessitamos mais de sangue de bodes, cordeiros, bois, nada, porque o sacrifício de Cristo é um sacrifício perfeito. Bom? Então, o ponto culminante do sacrifício era uma vez por ano, o dia da expiação, em que todos os pecados do povo eram levados ali através do sumo sacerdote. 2 bodes, um era sacrificado e o outro era colocado à mão, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, simbolizando ali que toda a culpa de todo o povo era levada por esse animal. Tá bom? Então, por mais um ano, Israel teria a presença de Deus garantida no seu meio ali. É interessante, irmãos, o perdão do Senhor ele sempre foi gratuito, sempre foi de graça, mas nunca barato, né? Sempre envolveu a entrega de uma vida no lugar de outra vida. Então, tudo apontava para Jesus. O pecado tinha um custo. Sangue inocente foi derramado, um inocente morreu, né? Imagina o povo sacrificando ano após ano. Será que um dia vai acabar? E acabou quando João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então, Levítico fala como um povo pecador pode se relacionar com o Deus Santo. Esse é o resumo do resumo de Levítico. E a gente chega em Números. Alguém tem uma dúvida sobre Levítico? Irmãos, Números no hebraico significa Bamidbar, né? Bemidbar, no deserto de, tá? É porque, por causa do primeiro versículo, né? No deserto. E em grego, né, ficou aritmoi, que é literalmente números, quando foi traduzido pela Septuaginta. Né? Literalmente é o que nós conhecemos. Por que números? Né? Por causa dos 2 censos que são realizados a contagem do povo, né? O povo foi contado 2 vezes, uma no início e outra no final. Por isso que é chamado de números. Em hebraico fala da localização dos eventos, que foi no deserto, e em grego, números por causa dos censos, tá bom? Então, desde que o povo saiu do Egito, né, e recebeu o monte, a lei no Monte Sinai, durou ali cerca de 2 anos. E após esse tempo, Deus manda Moisés fazer uma contagem do povo. Ó, Moisés, faz um censo aí, faz a contagem. Para quê? Para que conte os homens acima de 20 anos. Por quê? Porque a partir dali o povo iria para a guerra. Então os homens acima de 20 anos estavam prontos para a guerra. Por isso que eles foram, por isso que Deus manda contar. Então o povo foi organizado, dividido em tribos, e agora está pronto para sair. Né? Eles ficaram ali bastante tempo ali no Sinai, e agora eles vão sair. Até ali, irmãos, foi ordem de Deus. Falta poucos dias para eles chegarem em Canaã, a terra prometida. Então aqui Números, primeiro tema de Números, né, grande tema, é o povo parte ali, sai do Monte Sinai. Né? Então eles estavam ali no Monte Sinai, eles sobem até Cades Barneia. E 11 dias chegam lá em Cades Barneia. E o povo para ali e acampa. Aí o que Moisés fala? O que Moisés manda? Manda 12 espias para espiar a terra. Vai lá, um espião de cada tribo, e vai lá dar uma olhada na terra. Fica 40 dias analisando ali a terra e os inimigos.
Aí eles voltaram. E qual as notícias que os espias falaram? Terra é boa, é fértil, né? 2 homens levam um cacho de uva, né? Tudo isso. E o povo ficou empolgado, né? Deixa eu ver aqui. Os 2 espias. E o povo se empolga. Só que eles falam, só que tem homens lá que são gigantes, né? Que vão nos destruir, que tem homens lá preparados para a guerra, porque eles são, aos nossos olhos, aos olhos deles nós somos como gafanhotos. Então eles começam a ficar com medo, menos 2 homens, Josué e Caleb. Josué da tribo de Efraim e Caleb da tribo de Judá. Josué e Caleb falam, não, nós podemos vencê-los, Deus está conosco. Só que os outros 10 espias falam, não vale a pena. E o povo ficou com medo. O que o povo queria fazer? Voltar para o Egito, voltar a ser escravo. Olha só a mentalidade. O mesmo povo que viu tantos milagres, viu o mar se abrir, Deus prover ali no deserto, 2 anos sendo tratado por Deus, recuperando uma identidade nacional que foi perdida. Eles queriam voltar para o Egito. Aí sim, por causa disso, eles ficaram mais 40 anos. Tá bom? Eles ficaram 40 anos no deserto, 1 ano para cada dia que os espias foram espiar a terra. Então até ali eles estavam na presença de Deus. Eles estavam na vontade de Deus. Eles não chegaram em Canaã porque Deus não quis que eles chegassem ainda. Mas Deus fala, agora vamos chegar. E na hora que eles vão chegar, eles ficam com medo. Aí sim, vão ficar mais 40 anos ali, circulando o deserto. Então o que acontece por causa disso? Troca de geração. Então, essa geração que foi contada de 20 anos para cima, que estava pronto para a guerra, morreria no deserto. Menos quem? Josué e Caleb e suas famílias, porque eles confiaram no Senhor. Então eles ficaram andando no deserto. Aquela geração foi morrendo aos poucos, foi se cumprindo a palavra do Senhor. Vocês vão ver que aconteceu muita coisa lendo o livro de Números. Uma delas foi Miriam, tinha acabado de morrer, o povo pediu água, aí Deus manda Moisés e Arão falar a rocha, só que eles ferem a rocha. Aí o que Deus fala? Porque não confiaram em mim, vocês também não vão entrar na terra. Então muita coisa ali acontecendo. E foi trocada toda aquela geração. E esse pedacinho aqui, irmãos, 40 anos, tá? Aí o povo chega às margens do Rio Jordão. E Arão já tinha morrido já, né? Só tem Moisés ali. Aí Deus manda Moisés fazer uma nova contagem. Moisés, faz uma nova contagem aí do povo de 20 anos para cima. Quase o mesmo número do primeiro censo. Se vocês olharem, é quase o mesmo número. Sabe por quê? Não se trata de homens que vão para a guerra. Se trata de confiar em Deus para ganhar a guerra. Deus queria mostrar, dar uma lição. O povo não se multiplicou ali. Era mais ou menos o mesmo tanto que começou. Só que Deus queria que o povo confiasse nele. Aí Moisés intercede por um novo líder e Deus institui Josué para ser o substituto de Moisés. Tá bom? E assim acaba Números. Então, resumo: Êxodo, né, de Gósen, ali do Egito, até o Monte Sinai, 3 meses. Levítico, 2 anos no Sinai, para os irmãos se situarem cronologicamente quando lê a Bíblia, tá? Então, o Levítico é praticamente parado ali no Sinai. Números, 38 anos no deserto, formando um total de quanto? 40 anos no deserto. E ali eles estão acampados ali na planície de Moab, né? Estão prestes a entrar na terra prometida. Aí Deuteronômio já na boca para entrar na terra prometida, tá bom? Esse é o resumo aí do Pentateuco cronologicamente. Tá, deixa eu falar só algumas considerações de números aqui. Então, em número nós vemos a autoridade de Deus como Senhor dos Exércitos. Não se trata de número de homens, mas da confiança nele.
Então, o povo ficou impressionado com o número dos adversários, mas Deus mandava confiar nele, tinha que confiar no Senhor. Mas a despeito da incredulidade do povo, Deus não deixa de cumprir a aliança com o seu povo, porque é uma aliança incondicional. A aliança que Deus fez com Abraão é incondicional. Ele apenas adia o estabelecimento da terra prometida. Ele não cancela, apenas adiou. A ênfase de números, irmãos, não é o fracasso da geração no deserto, mas a certeza do plano de Deus para Israel. Tá? A certeza que Deus vai cumprir o plano para o seu povo. Então não olhe como fracasso do povo, mas como a certeza que Deus vai cumprir seu plano. Tanto é que os dois censos dão quase o mesmo número. O que motivou Israel não entrar na terra não foi a falta de homens, a quantidade numérica, mas a incredulidade. Tá bom? Por isso que Deus enfatiza isso. E aí nós chegamos em Deuteronômio. É rapidinho Deuteronômio, que significa literalmente Devarim em hebraico, que significa palavras, tá? Ou, traduzido pela Septuaginta, Deuteronômio, tá? Que literalmente significa segunda lei. Deutero, né? De novo, segunda, nome lei. Esse nome não está totalmente certo não, tá? Porque não é uma segunda lei, é uma repetição da lei. Por quê? A primeira geração ouviu a lei e eles morreram. E agora tem uma segunda geração que não ouviu a lei. E Moisés vai repetir a lei para eles. Tá bom? Então, no hebraico, né, que significa Devarim, palavras, aponta para a revelação final, quando Israel se aproximava da terra prometida. E no grego, é essa nova geração, né, que vai receber a lei, porque a primeira geração morreu no deserto. Então o povo está parado às margens do Jordão, e Moisés faz 3 discursos que dividem o livro. Alguns dividem em 2 discursos, alguns dividem em 4, mas normalmente os teólogos falam 3 divisões do livro. É muito parecido com o Levítico, os irmãos vão ver algumas coisas, porque as leis são repetidas, só que ele acrescenta outras coisas, né? Moisés está recapitulando as leis para essa geração que não ouviu, tá? Então o Deuteronômio fala que amar a Deus é guardar os seus mandamentos, né? É como Jesus fala, né? Quem me ama, obedece os meus mandamentos. É a prática, né, da palavra de Deus. No início de Gênesis, nós vemos Deus como Criador cósmico, né? E agora, no desdobrado Pentateuco, nós vemos Deus com propósitos para o seu povo, né? Não só Deus coloca o seu povo na terra, mas tem propósitos para o seu povo. Então, o Deuteronômio fala de 3 discursos de Moisés. E quais são esses discursos? O primeiro discurso é sobre o passado. Olhe para trás. Por que olhe para trás? Porque remete o povo ao que Deus fez para ele. Moisés, ele lembra, ele dá uma aula de história para o povo, a experiência que Israel teve, né, na saída do Egito, o estabelecimento da aliança, e enfatiza os mandamentos de Deus. Moisés está lembrando a nova geração que não viu todos esses acontecimentos, de como foi a jornada até o Sinai. Vocês não viram, mas a jornada foi até assim, da peregrinação até o fracasso da geração do Êxodo. Então ele fala de tudo, tanto da vitória de Deus, como o fracasso dessa geração que passou, dos seus pais. Né? Para quê? Para que eles aprendam com o passado, para que eles tenham a história de Deus na sua mente. O segundo discurso de Moisés é o presente. Olhe para o lado, para o alto. É obediência e fidelidade a Deus. Tanto é que Deuteronômio 6,4, vocês de repente às vezes podem ler alguns livros, ou então sendo destacado o Shema, né? Ouve Israel, né? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus, Ele é o único Senhor. Então esse é o Shema que os judeus repetem todos os dias da vida dele, porque esse é o centro de Deuteronômio, é olhar para Deus, olhar para a obediência dele, para a fidelidade dele. Então, olhe no presente, olhe para o alto, olhe para o Senhor. E o terceiro discurso, olhe para frente, olhe para o futuro. A ratificação da aliança, a confirmação dessa aliança.
né? A obediência versus a desobediência. O que você vai fazer vai te trazer consequências. Se você obedecer essa aliança, Ele vai te abençoar. Se você desobedecer essa aliança, vai ser um novo fracasso, assim como foi o fracasso da geração anterior. Então, quando você entrar em Canaã, quando vocês entrarem nessa terra prometida, celebrem essa aliança com Deus. Não esqueçam do Senhor. Olhem para frente. Quando vocês entrarem lá, celebrem. Então, esse é o resumo. Olhe para trás, para o passado, veja o que Deus fez, olhe para o alto, obedeça a Deus e olhe para as promessas de Deus lá na frente. Esse é o resumo de Deuteronômio. Josué, então, é ungido líder, né? Moisés, ele profere as últimas bênçãos para Israel. Ele sabe que vai morrer, ele profere as últimas bênçãos para as tribos. Ele sobe ao monte chamado Nebo, contempla a terra prometida e morre. Moisés sabia que o cumprimento das promessas só dependia de Deus. O povo não dependia de Moisés para entrar na terra prometida, o povo dependia de Deus. E Moisés sabia disso. Por isso que ele institui Josué como líder, né, através da orientação do Senhor. Então, aí nós vemos a morte de Moisés. Então, o livro de Deuteronômio, irmãos, ele conecta tanto o passado, o presente e o futuro de Israel. Passado, porque eles estão ali, lembra-te, olhe para trás. O presente, a atual situação do povo, conheça a Deus, olhe para o alto. E o futuro, olhe o que vai acontecer. Escolha, a escolha é sua, olhe para frente. Interligado a tudo isso, o tema do livro é o quê? Obediência. Se a gente resumir o livro de Deuteronômio, o tema é obediência. Não é só um conjunto de regras para o próprio Israel, mas serve de modelo para as outras nações também. Se Israel guardasse a lei de Deus, faria a lei de Deus conhecida a todos os povos. Por quê? Israel tinha a tribo sacerdotal Levi, mas ele era um povo sacerdotal para as outras nações. Era dever de Israel levar a luz para as nações, Deus para as nações. A sua separação seria um testemunho de como Deus é único para todos os povos ao redor. Então, eles deveriam ser esse povo sacerdotal. Então, a gente termina a Torá, né? O Pentateuco, o ensinamento. E agora, os juízes, os profetas e os mensageiros de Deus vão sempre lembrar dessa aliança, da Torá. Estão sempre lembrando do que Deus fez, do que Deus estabeleceu. E a saga da semente e a promessa das alianças percorrerão todo o Antigo Testamento até chegar ao seu clímax, que é Jesus nos Evangelhos. Amém? Então, para terminar aqui, irmãos, a bibliografia sugerida: Pentateuco de Antônio Renato Russo, excelente teólogo, né? Esse livro aqui não é tão grande, aqui é, sei lá, 100 e pouquinho, 200 páginas, pequeno. O Pentateuco de Paul Rolfe, quer dizer, é muito bom também, bem explicativo. E esse aqui, irmãos, do Macintosh, eu ainda não vi. Ele é muito antigo, mas eu ainda não vi um completo, um comentário do Pentateuco igual esse aqui. Ele é completo, ele é denso. Esse realmente é denso. Cada livro aí é ignorante, mas eu não vi ainda. Eu não sei nem se está para vender isso aí. É muito antigo, mas é muito bom. Quem quiser se aprofundar no Pentateuco, eu recomendo, né, do Macintosh, tá bom? Amém? Alguém tem alguma pergunta geral aqui? Ainda temos aí 5 minutinhos para a gente ter o nosso intervalo. Alguma pergunta sobre o Pentateuco? Alguma mão levantada? Pode falar, abençoado. Eu queria saber aí, lá em Gênesis, né, sobre a quantidade de, como é que se contava o ano, né? Tipo, não tinha 900 anos, não sei se dava 365 dias também que tem hoje. Então, não existia uma contagem geral. Cada povo tinha o seu... tinha a sua... vamos dizer, a sua contagem cronológica, né? Por exemplo, os egípcios, eles tiveram vários. Eles contavam como... por exemplo, chegava o faraó, o terceiro ano do faraó Ramsés.
o 4º ano do faraó tal, o 5º ano do faraó tal. Eles contavam assim, até porque ninguém sabia quanto era antes de Cristo, né? Que a gente fala baseado antes de Cristo, porque a gente sabe que Cristo já nasceu. Só que cada povo tinha sua contagem numérica. Não existia uma coisa, um senso comum para todos os povos. Isso aí foi estabelecido lá na frente pelos gregos ou romanos, né? Com o Annus Urbis Conditae, né? A formação de Roma. Enfim, antes disso, era mais prático, principalmente biblicamente falando, a contagem de um imperador, de um rei, de uma autoridade que era levantada. Por exemplo, o 3º ano do rei Ciro. No ano que morreu o rei Urias, Uzias, né? Então, assim, era mais contagem pela autoridade que estava no trono. E cada povo tinha a sua autoridade. E através desses povos, né, contando, né, através da paleografia, da arqueologia, aí dá para se contar regressivamente quantos anos antes de Cristo. Mas na época, principalmente nessa época de Gênesis, não existia um tempo cronológico contado. Se contava geralmente através de uma autoridade. No ano tal do rei tal. Entendeu? Eu acho que quem começou assim a contagem, eu não sei se foi ou os sumérios ou os fenícios, tá? Que começaram por causa da questão dos números, né, que os fenícios inventaram. Então, foi por aí. Mas a contagem, assim, para todo mundo, começou lá com Roma, mais ou menos. Tá? É uma pergunta interessante. Eu não tenho uma resposta prática, até porque não tinha um senso comum de data. Era contado através das autoridades dos reis, principalmente na época do Antigo Testamento, na época bíblica. Tá bom? Tanto é que quando Jesus ele nasce, é contado através da fundação de Roma, né? Através de Roma fundada, Annus Urbis Conditae. Aí sim, Roma está inventando até chegar Cristo, que mudou tudo, né? Mais alguma pergunta? Pergunta boa essa. Mais alguém, irmãos? Então, amém. Vamos para o nosso intervalo. Deus abençoe os irmãos.